Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula do nosso curso de Direito Romano e, como prometido, depois de termos visto o sujeito de direitos e os objetos de direito, vamos falar do negócio jurídico, né? Ou seja, com o negócio jurídico, com a relação jurídica, a gente vai juntar, né, os nossos sujeitos, aqueles titulares de direitos, com o objeto desse direito, com esse invólucro que é o negócio jurídico. Negócio jurídico, que é um termo que foi cunhado não pelos romanos. Os romanos não usavam essa terminologia, negócio jurídico, que a gente tanto usa ainda hoje no direito moderno, mas sim foi criado no século XIX pelos pandectistas alemães. E é um termo que perdurou e que a gente pode usar para também melhor entender como que funcionava o pensamento jurídico romano. Antes de falar do negócio jurídico propriamente dito, a gente precisa falar do fato jurídico. Fato, todo mundo sabe o que é, mas fato jurídico são aqueles que são relevantes para o direito. hum. A primeira categoria que a gente tem de fato jurídico são os chamados fatos involuntários, ou seja, que independem da vontade humana. Eu diria que independem da ação humana. Porque nem sempre na ação humana a gente tem um elemento da voluntas, da vontade de uma forma muito clara, né? Então, mas claramente nos involuntários a gente não tem nenhuma ação humana. Por exemplo, a chuva. Hum, A chuva pode ser um fato jurídico? Minha resposta é a seguinte: depende. Hum, Depende. Pode ser que uma chuva provoque danos e que vai gerar a responsabilização de alguém. Mas, de uma forma geral, eu diria que a chuva não é um fato jurídico. hum. Qual que é o fato jurídico involuntário mais óbvio? O tempo, né? O tempo gera prazos de prescrição, gera o requisito da idade, que a gente viu na aula retrasada sobre capacidade de agir, né? Então, o tempo é um bom exemplo de um fato jurídico involuntário. Porém, como vocês já devem ter percebido, nós vamos nos atentar mais aos fatos jurídicos voluntários. Fatos jurídicos voluntários que vão receber o nome de atos jurídicos. Então, é por isso que tem a ideia da ação humana. Fato jurídico voluntário, então, são atos jurídicos. Atos jurídicos que podem ser lícitos ou ilícitos, ou seja, contrários ao direito, né, os ilícitos, e os lícitos que são segundo o direito. Nós vamos deixar um pouco de lado os atos jurídicos ilícitos nesse momento, porque eles são mais óbvios, né? São aqueles que são contrários ao direito, né? Por exemplo, furto, por exemplo, roubo. Se a gente for lá para o direito público, a gente pode falar de homicídio, o parricidium, um crime no direito romano. Mas a gente não vai tratar deles agora, a gente vai se concentrar nos atos jurídicos lícitos. E esses atos jurídicos lícitos podem ser subdivididos em atos jurídicos em sentido estrito e os nossos negócios jurídicos. Eu repito, aqui vai ficar mais claro ainda que os romanos não chegaram a essa, né, elucubração e a esse refinamento de classificação. Mas eu estou aproveitando essa aula para que vocês possam ter isso também para o direito moderno, também para o direito civil brasileiro. Ato jurídico lícito, né, em sentido estrito, um ato jurídico em sentido estrito é aquele que vai ser realizado pelo homem, então tem esse elemento, né, de ação humana, mas que os seus efeitos já estão todos eles previstos pela lei. Ou seja, não tem uma margem aqui para negociação, não tem uma margem aqui muito grande para exprimir a vontade. É uma ação que vai gerar um efeito jurídico previsto em lei. Eu sei que essa definição é um pouco etérea, mas ela só vai melhorar, a definição é essa mesmo, ela só vai melhorar com os exemplos, exemplos esses que vocês ainda não conhecem, nem no direito romano e nem no direito moderno. Mas eu vou dar um exemplo que a gente vai tratar disso depois e vocês vão lembrar daqui. Existe uma figura do direito romano, que também está presente no direito civil brasileiro, que é a ocupação. Ocupação é um modo de aquisição do direito de propriedade,
né, chamado modo originário. Por quê? Uma coisa sem dono, que se passa a ter, então, um proprietário, né? Imaginem, por exemplo, algo que foi abandonado, jogado no lixo. Alguém que joga uma televisão no lixo. Não em Roma, obviamente, né? Mas serve também de exemplo para o direito romano. Alguém se apropriar dessa televisão é uma ocupação. Hum, Por que que isso é um ato jurídico em sentido estrito? Porque aqui o único ato de vontade aqui é a ação de se apropriar da televisão, de pegar a televisão e levar para casa, né? Não tem negociação, não dá para falar assim, eu quero me tornar proprietário, mas eu não quero então pagar imposto, dessa televisão, no caso. No Brasil a gente não tem imposto sobre a televisão, claro, direto, mas na Alemanha, por exemplo, a gente tem. É, não dá, né? Então, o único ato de vontade é o ato em si mesmo, por isso que é um ato jurídico em sentido estrito. Diferentemente dos negócios jurídicos. Os negócios jurídicos são mais complexos, tá? Porque a gente tem aqui claramente o elemento da vontade, da negociação, né? Então, uma definição aqui possível para o negócio jurídico é uma manifestação de vontade que visa a um fim tutelado pela ordem jurídica. Uma definição minha que funciona tanto para o direito romano como para o direito moderno, lembrando que os romanos não tinham essa categoria do negócio jurídico. Eles pensavam dessa forma, mas não formularam essa característica. Então, aqui no negócio jurídico, a gente tem uma atuação da vontade de uma forma muito mais ampla, tá? E uma série muito maior de figuras que são negócios jurídicos. Por exemplo, vou citar aqui o negócio jurídico por excelência, que é o contrato, né? Então, o contrato é um negócio jurídico. Imagine o contrato de compra e venda, o contrato de locação, em que as partes realizam esse negócio jurídico, as partes entram em acordo de vontades, para chegar a um fim que é tutelado pela ordem jurídica. Hum. Vamos falar um pouquinho da classificação dos negócios jurídicos para a gente entender melhor ainda como que funciona essa categoria. Hum. Os negócios jurídicos podem ser unilaterais ou bilaterais. Acabamos de falar que nos negócios jurídicos a gente tem manifestações de vontade. Pode ser que seja uma manifestação de vontade para os negócios jurídicos unilaterais, ou pode ser que a gente tenha duas ou mais declarações de vontade para os negócios jurídicos bilaterais. Um exemplo de um negócio jurídico unilateral é o testamento, que a gente vai ver lá no direito das sucessões, mas que a gente já comentou nas aulas passadas. Então, no testamento só tem a vontade de uma pessoa. De quem? Do morto, né? Então, aqui a gente tem claramente um negócio jurídico unilateral. Diferentemente dos negócios jurídicos bilaterais, que a gente vai ter então duas manifestações de vontade. Por exemplo, nos contratos. Os contratos, para o direito romano, são sempre um acordo de vontades. Por exemplo, na compra e venda, por exemplo, na locação. Tem que ter o acordo do comprador e do vendedor e do locador e do locatário, respectivamente. Além disso, os negócios jurídicos podem ser onerosos ou gratuitos. Qual que é a definição aqui? Nos negócios jurídicos onerosos, os ganhos correspondem também a perdas. Ou seja, há uma relação de contrapartida nesses negócios jurídicos onerosos. De novo, nosso grande exemplo é o contrato de compra e venda. Enquanto que o comprador vai pagar o preço, isso se relaciona com o que ele vai ganhar, entre aspas, que é receber a mercadoria. E vice-versa para o vendedor. Ele vai, entre aspas, perder a mercadoria, mas vai ganhar, entre aspas, o preço que vai ser pago pelo comprador. Diferentemente dos negócios jurídicos gratuitos, em que não há essa correspondência. Uma pessoa ganha e a outra pessoa perde. O exemplo mais claro que a gente tem é na doação. Doação, então, é um negócio jurídico gratuito porque o doador vai ceder, vai dar alguma coisa para aquele que vai receber na doação. Aliás, a doação é um negócio jurídico bilateral, porque ela precisa
também, a doação é um contrato, né? É bilateral porque aquele que vai receber em doação precisa aceitar a doação também. Quais são os elementos essenciais do negócio jurídico? São três. O primeiro deles é a capacidade e legitimidade das partes. Vejam aqui que vocês já conhecem aqui esse termo técnico, capacidade das partes. Quando a gente fala de capacidade das partes, a gente está falando daquele conceito no sujeito de direitos e deveres que a gente já viu. Pensem aqui um pouquinho, antes de eu falar. Se estivesse em sala de aula, a gente ia fazer uma pausa maior aqui. De que capacidade que eu estou falando aqui quando eu falo para realizar um negócio jurídico, ou seja, um elemento essencial do negócio jurídico? Estou falando da capacidade jurídica de gozo ou da capacidade de fato? Lembrem que as duas não se confundem. A gente poderia estar falando então da capacidade jurídica de gozo ou da capacidade de fato. Resposta correta: capacidade de fato ou capacidade de agir, a capacidade para realizar negócios jurídicos. Aqui a pessoa vai exercer direitos e vai eventualmente contrair obrigações. Então não estou falando aqui de capacidade jurídica de gozo. Pouco me importa se a pessoa é um pater familias ou não, em outras palavras, para o direito romano. Aqui eu quero saber se ela tem condições, os requisitos da capacidade de agir, se ela vai poder realizar esse negócio jurídico. Agora tem um conceito novo para vocês. Além de capazes, as partes precisam ser legítimas. O que significa isso daqui? Significa que eu preciso saber se, além dela ter capacidade de agir, aquela parte está legitimada para aquele negócio jurídico em questão. E aqui a gente tem, quando a gente vê aqui legitimidade no direito privado, a gente sempre pensa na representação. Vocês ainda não, porque estão aprendendo isso agora. Mas depois isso vai se tornar automático. Quando a gente fala de legitimidade, a gente sempre pensa na figura da representação. O que é a representação? Representação é uma pessoa representando uma outra pessoa. Tá? Ou seja, uma pessoa realizando um negócio jurídico no interesse da outra pessoa. E aqui é um tema muito importante para o direito romano. Por quê? Porque não existia no direito romano, basicamente, a representação. Pelo menos não existia a chamada representação direta. Vamos com calma, que esse é um tema muito complicado. Os romanos tinham uma dificuldade bastante grande em aceitar que alguém realizasse um negócio jurídico para uma outra pessoa, no lugar de uma outra pessoa. Por quê? Porque não é da natureza dos romanos. Os romanos entendiam que, ora, se é para mim o negócio jurídico, eu que tenho que realizar. Não pode uma outra pessoa, um terceiro, fazer isso para mim. Porém, é uma figura muito útil. Imaginem que eu não possa viajar e preciso comprar uma mercadoria numa outra cidade. Peço para um amigo fazer. Peço para uma pessoa ir no meu lugar. Isso é possível no direito moderno e também no direito romano, só que de formas diferentes. Melhor dizendo, no direito moderno também existe a forma romana, mas no direito romano que não tem todas as formas que a gente tem modernamente. Como eu disse, no direito romano não era possível a representação direta. O que é a representação direta? Representação direta é aquela que é exercida no interesse e em nome de outra pessoa. Isso não dá para o direito romano. Por quê? Porque que a representação é no interesse de outra pessoa, isso é óbvio, sempre é assim, tanto na direta como na indireta, porque senão não faria sentido. Agora, em nome de outra pessoa, que é a representação direta, não funciona para o direito romano. Por quê? Porque eles têm essa dificuldade em aceitar alguém realizar uma coisa em nome de outra pessoa. Né? Na cabeça romana isso não é possível. É possível a representação indireta, que é realizar no interesse de uma outra pessoa, mas em nome próprio. Tá? Ou seja, eu vou lá na outra cidade, compro a mercadoria em meu nome e depois eu vou repassar para aquele que mandou eu fazer isso. Estou usando esse termo aqui de propósito porque a gente vai estar diante de um contrato chamado mandato. Tá? A gente tem um mandante
e um mandatário. O mandante manda o mandatário fazer alguma coisa para ele, que o fará em interesse do mandante, mas em nome próprio. Como funciona o mandato, a gente vai ver com calma depois, quando a gente falar dos contratos consensuais, mas é importante aqui que vocês já tenham como que funciona a representação. Então, o primeiro requisito para um negócio jurídico é a capacidade e a legitimidade das partes. Além disso, a gente precisa de um objeto do direito, que a gente viu na aula passada, que seja lícito, possível, determinado ou determinável. O que significa isso? Lícito é muito fácil, ou seja, que não seja proibido, não seja contrário ao direito. Então não dá para a gente imaginar um negócio jurídico que tenha como objeto compra de drogas. Por quê? Porque é um objeto ilícito, contrário ao direito. A gente não pode imaginar um negócio jurídico que tenha como objeto um contrato para matar alguém. Por quê? Porque é ilícito também. Então aqui é bastante óbvio. Precisa também ser possível. Tá? Isso também é muito fácil. A gente tem exemplos nas institutas de Gaio, que não pode ser, por exemplo, um centauro, metade homem, metade cavalo. Não pode ser isso um objeto. Não pode ser encostar o dedo no céu. Isso é bastante óbvio. Precisa ser alguma coisa que seja possível. Tá? Ou seja, que não seja impossível. E, mais interessante aqui, ele precisa ser determinado ou determinável. Determinado é o objeto que a gente sabe exatamente o que é. A vaca tal, por exemplo. O automóvel X. Ou que seja pelo menos determinável. Então, por exemplo, os frutos de uma colheita. O filhote de um cachorro que não nasceu, mas é determinável. Uma ovelha do rebanho. A gente não sabe qual ovelha que é, mas vai ser uma ovelha de um determinado rebanho. Ou seja, algo que seja determinável. Mas também nada muito complicado. Ou seja, capacidade e legitimidade das partes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e, por último, o requisito de uma manifestação de vontade isenta de vícios. Aqui, nós vamos estudar isso com mais calma na próxima aula. Por quê? A gente falou na definição do negócio jurídico que se trata de manifestação de vontade, ou seja, um acordo de vontade. A vontade aqui, então, é muito importante. A vontade, o que a pessoa quer. E é sempre complicado saber isso exatamente. Pode ser que a pessoa declare, exprima essa vontade de uma forma, mas a gente não tem muita certeza se é aquilo mesmo que ela queria. Ou ela mesma pode se confundir. Então, o direito vai se preocupar muito com essa manifestação de vontade. Tá? E ela tem que ser isenta de vícios. Ou seja, essa pessoa que manifestou a sua vontade não pode estar sendo influenciada aqui por vícios. Vícios que são, então, ilícitos. Certo? Então é fácil de entender que a gente precisa de uma manifestação de vontade isenta de vícios. Quais são esses vícios possíveis da vontade, esses vícios do consentimento, o vício da vontade? A gente vai ver na próxima aula. Certo? Então vimos aqui o conceito de negócio jurídico e todos os seus elementos, os fatos jurídicos, atos jurídicos, toda essa classificação moderna, mas muito útil para entender o direito romano também. Vimos a classificação dos negócios jurídicos entre negócios jurídicos unilaterais e bilaterais, onerosos e gratuitos, e vimos os elementos essenciais do negócio jurídico. São elementos essenciais porque todo negócio jurídico precisa de 1. Capacidade e legitimidade das partes. 2. Um objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E uma manifestação de vontade isenta de vícios. Muito obrigado, pessoal. Nos falamos na próxima aula.